Bom dia, buscadores. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Como foi essa semana para vocês? Por aqui foi uma semana intensa de muito trabalho, muita correria, mas muito gratificante também. Muitas coisas realizadas, feitas, processadas. Muito feliz com a semana que eu tive e eu espero que você também. Para quem está chegando aqui agora, que ainda não me conhece, eu sou o Benhor Cavalheiro, eu sou mestre facilitador de registros akáshicos. E aqui no meu perfil eu ajudo qualquer pessoa a transformar sua vida, sendo terapeuta de si mesmo, ou a vida de outras pessoas, sendo terapeuta delas, através do meu método Akasha terapêutico. Então, se você quer transformar sua vida, seja questão financeira, amorosa, de trabalho, se você sente que falta alguma coisinha na sua vida que você não sabe o que é, ou se você tem o desejo de ajudar outras pessoas, esse lugar aqui foi feito especialmente para você com muito carinho. Com muito carinho eu estou todos os dias aqui, trazendo conteúdos, fazendo lives, para que você possa se aproximar um pouquinho mais dessa ferramenta tão incrível que é o Akasha terapêutico. Então, chegue, fique à vontade, essa é sua casa. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E uma das maneiras que eu achei, que eu fui convidado, na verdade, a trazer um pouquinho mais do Akasha terapêutico foi canalizar as mensagens do Akasha Express. São todas as mensagens que eu canalizo, desde o Akasha planetário, e trago todas as manhãs aqui, de segunda a sexta-feira, às 5h45 da manhã, para que você possa começar seu dia com um pouco mais de Akasha na vida. Então, bora lá. A mensagem de hoje ela diz o seguinte: a verdadeira liberdade está em viver sem medo. Viver sem medo nos liberta. No Akasha terapêutico, aprendemos a enfrentar os nossos medos e viver com liberdade. E aqui eu queria fazer um adendo a respeito dessa mensagem. Viver sem medo não quer dizer que nós não vamos ter medo. Aqui eu gostaria até de repente fazer uma correçãozinha nessa mensagem, se é que os mestres akáshicos me permitem. Mas viver a liberdade está em viver apesar do medo. E o que é viver apesar do medo? É eu entender o que realmente significa o medo na minha vida. O porquê eu estou com medo daquilo. Por que determinada situação me gera medo? Eu, por exemplo, às vezes eu tenho medo de entrar em live. Mas é por quê? Porque de uma certa forma, uma situação que eu estou trabalhando em mim é o medo do desconhecido. E essa é uma situação que todos vamos estar trabalhando constantemente. Porque o medo do desconhecido nada mais é que aquele fatorzinho que nos gera ansiedade. E ansiedade é diferente de expectativa. Então viver sem medo é diferente de viver apesar do medo. Viver apesar do medo significa: eu tenho medo, mas eu vou continuar vivendo. Eu não vou deixar o medo me paralisar. Eu não vou deixar o medo me impedir de realizar os meus sonhos. Nossa, bem, mas eu sou uma pessoa que tem medo. Como que eu faço isso? Você busca dentro de você maneiras de viver apesar do medo. Uma delas que funciona para mim é parar por uns momentos, olhar e entender por que eu estou com medo. Refletir por que eu estou com medo. Eu estou com medo, por exemplo, de entrar na live. Eu estou com medo porque eu não sei quem vai estar do outro lado me assistindo. Mas se eu não sei, por que eu vou ter medo? No meu trabalho, estou com medo de entrar numa reunião. Mas por que eu estou com medo de entrar numa reunião? É porque eu não fiz a minha tarefa de casa. Eu não fiz o que deveria ter feito.
Então fica uma lição aprendida. Num próximo momento, eu vou fazer a minha tarefa de casa, eu vou fazer a minha lição, eu vou deixar de ter medo. Ou vou enfrentar a situação apesar do medo que ela me gere. Nos meus relacionamentos, eu preciso ter uma conversa difícil, eu tenho medo de ter essa conversa difícil. Mas por que eu tenho medo de ter essa conversa difícil? Então todas essas pequenas reflexões. Aqui não se trata de você ficar horas e horas refletindo. São pequenas reflexões que você faz. Por que determinada situação me causa medo? E aí você encontra a origem dessa situação, desse medo. Quando você encontra a origem desse medo, você tem uma ferramenta poderosa para trabalhar, apesar dele, que é entender como você vai superar ele, porque você já conhece o seu medo. Você não deixa mais esse medo te travar, te impedir de seguir adiante. E é isso que a gente aprende praticando o análise terapêutico também. Nós aprendemos a entrar lá nos registros da nossa alma e identificar qual é a origem do meu medo. Às vezes meu medo está num trauma da infância, às vezes meu medo está numa vida passada, em um pacto kármico, por exemplo. Mas identificar qual é a origem dele. Quando a gente traz para a consciência, não se torna um monstro debaixo da cama. Não se torna um monstro dentro do armário. A gente traz para a luz ele. Eu trago para a luz o meu medo. A partir do momento que eu conheço o meu inimigo, fica mais fácil de eu trabalhar com ele. A partir do momento que eu sei o que me gera medo, fica mais fácil eu buscar ferramentas para lidar com ele, para superar ele, para seguir adiante apesar do medo. É isso que o Akasha convida nessa sexta-feira. Que você se permita, não precisa ser muitas horas de reflexão, mas que você se permita pequenos momentos de refletir. Por que isso me gera medo? Olhar para você e dizer, por que isso me gera medo? Por que isso está me gerando medo? E entender a origem, entender de onde vem esse medo. E não deixar que ele te paralise, que ele não te impeça de seguir em frente, que ele não te impeça de seguir seus sonhos. Que você possa seguir firme no seu objetivo, seja ele qual for. Não deixe o medo te paralisar, porque a vida passa assim. E se a gente vive com medo, eventualmente a gente deixa de aproveitar muita coisa legal que está reservado pra gente. Continuando aqui, eu vou fazer a leitura então da cartinha do Quinto Compromisso, que sempre traz uma mensagem bacana, complementando tudo que a gente discutiu aqui no nosso Akasha Express. Eu acho incrível esse material. Eu acho que ele sempre traz muita mensagem bacana pra gente. A cartinha saiu, foi essa daqui. E ela diz o seguinte: hoje é o dia do meu juízo final. Este será o último dia que eu vou me julgar. Este será o último dia que eu vou julgar a mim mesmo e aos demais. É o dia em que eu aceito como eu sou e aceito os demais como eles são. A recompensa é minha eterna felicidade. Então, complementando viver apesar do medo, tá? O convite à aceitação de quem somos. Um dos medos que a gente tem, que a gente carrega, é o medo de não ser aceito. É o medo de não ser reconhecido, é o medo de não ser amado, apreciado pelos demais. Com o tempo a gente vai colocando tantas camadas na gente mesmo, né? Que alguns chamam de máscaras, mas nós vamos colocando tantas camadas, né? A camada do feliz, a camada do extrovertido, a camada do piadista, a camada do boa vida, né?
a camada do lifestyle, a gente vai colocando tantas camadas na gente que a gente vai perdendo uma coisa, a nossa essência. Isso também é pelo medo, né? Pelo medo de não ser aceito. E que tal se a gente mostra para o mundo como a gente é? As pessoas que nos amam vão continuar amando do mesmo jeito. E você vai ver que quando você se mostrar para o mundo, as pessoas vão dizer para você: eu estava esperando por você. Muita gente vai dizer. Outras pessoas eventualmente não vão apreciar, mas isso é de cada um. O importante é que você está deixando de lado aquele medo de não ser aceito, de não ser aceita. Você está se permitindo viver a sua essência. Você está se permitindo ser feliz. E contra uma pessoa feliz, quem pode? É muito difícil, não é mesmo? Então se permita viver. Se permita resgatar a origem do seu medo, entender de onde ele vem e desenvolver ferramentas. Porque muitas vezes, quando a gente fala de medo, a gente tem uma coisa, um monstro tão grande, né? Fiz a analogia do monstro no armário, né? Mas é também aquela imagem, né? Que quando você vê uma sombra projetada na parede, parece ser um leão enorme. E quando você coloca a luz, né? Coloca foco no objeto, você vai ver que é um gatinho pequenininho. Então é mais ou menos isso quando a gente olha para o nosso medo. Parece ser uma coisa enorme, gigantesca, avassaladora. Mas quando a gente traz ele para nossa consciência, a gente percebe que ele muitas vezes é menor do que a gente esperava. Quantas vezes quando a gente supera uma situação que causa medo na gente, a gente olha e diz assim: nossa, era só isso. Então traga para a luz os seus medos, tire ele das sombras. Não deixe ele tomar conta da sua vida, do seu dia. Não deixe ele impedir você. Não deixe ele travar você de lutar pelos seus sonhos, de buscar os seus sonhos. Esse é o convite do Akasha Express para essa sexta-feira. Que você não perca a sua essência, que você não perca a sua oportunidade de ser feliz, que é aqui e é agora. Mas é lembrar você também, dia 5 de setembro nós temos a nossa jornada de Despertar da Alma. Se você ainda não se inscreveu, vai ser um evento gratuito, mas vai ser um evento exclusivo às pessoas que estão inscritas. E se você ainda não se inscreveu, depois aqui da Akasha Express, vai no link da minha bio e se inscreva. Não custa nada, você vai aprender um monte. Tem muita coisa legal programada aí para você. E a mensagem que eu tinha para essa sexta-feira era essa. Eu espero do fundo do meu coração que ela chegue no seu coração. Que você possa trazer para a luz os seus medos e que você não deixe ele frear na sua vida. Você seja feliz, você merece. Um grande beijo. A gente se vê na segunda-feira no Akasha Express. Até lá.